o fato de que há 2 times brasileiros nas quartas de final deste Mundial de Clubes e que eles estão representando bem a Conmebol. Isso foi destacado em vários comentários que vocês fizeram agora, ressaltando como esses 2 times estão dando o melhor de si. E pra ninguém é surpresa. Agora vamos entrar no jogo. Hernan, Alex, Richard, vamos com o senhor Mendes. Primeiro eu vi a Inter jogar e não entendi o que estava acontecendo, se era má sorte ou se eles estavam desanimados. Nos minutos finais, vimos outra Inter, mas essa reação já chegou um pouco tarde demais. As 2 chances que Lautaro Martínez perdeu, enfim, Di Marco e Varela mostraram muita personalidade nos momentos mais difíceis da Inter. Eles pareciam querer por sua garra, mas não podiam sozinhos. Então qual foi o maior erro desta Inter ou por que eles não encontraram respostas? Porque os defensores do Fluminense foram espetaculares, evitando qualquer tipo de ameaça por parte da equipe italiana. Acho que o Inter comete vários erros na partida, mas o principal é deixar tomar um gol aos 3 minutos, tendo tanta gente na área e permitir que finalizem do jeito que fizeram bem na frente do goleiro. Uma bola que era do Yann Sommer, que o Yann Sommer não vai atacar, e ele praticamente ficou congelado na pequena área, e cabecearam a 1,5 m sem que nenhum dos zagueiros sequer atrapalhasse ou incomodasse quem cabeceou. Esse é o primeiro erro do Inter. O roteiro aprendido do Fluminense, que era aplicar uma certa pressão alta nesses 3 minutos para provocar o erro na saída de bola, fez com que a equipe de Christian Kivu se tornasse um time organizado e disciplinado para defender e ocupar os espaços. Esses espaços o Inter nunca identificou, e eu acho que o Inter estava fazendo bem as coisas, até entendendo que a partida poderia ser longa para empatar. Onde começam as dificuldades? Na medida em que o Inter não encontra a maneira de ganhar os duelos individuais. O Dofres perdia constantemente seus duelos com Freitas ou com René. Di Marco não conseguia superar Xavier ou não conseguia superar Ignacio. Há muitos fatores nesses duelos individuais que acabam complicando. Depois estavam as transições rápidas. Hoje John Arias dá uma aula de transições. Quando a equipe defende para sair no contra-ataque, ele dá uma verdadeira aula. Isso é ensinar um time italiano. Atenção, um time italiano. E justamente o Inter, onde nasceu nos tempos de Helênio Herrera, que hoje se conhece como Catenaccio, ironia ou não, hoje é um colombiano quem acaba dando uma aula de como fazer transições de contra-ataque. A Inter nem sequer tinha como pará-lo. Depois, com o passar dos minutos, o Inter parecia perdido e até por orgulho. Não é que os times europeus venham e não queiram jogar o torneio, ou que isso os incomode, mas o jogador não está com a cabeça 100% no torneio porque foi interrompido o ciclo natural das suas férias. Nem sequer pode ir 4 dias à Disney. Então o jogador tem que estar em um jogo à altura do que acontece hoje contra o Fluminense, quando faltam 10, 15 minutos tentando pressionar o que não conseguiu fazer durante toda a partida. E aí começa a se ver o desespero da Inter. Atacar com desespero acabou oferecendo algumas oportunidades. Bora pessoal, acompanha mais um react aqui da mídia, a repercussão da mídia na Europa com os times brasileiros, em especial nesse vídeo o Fluminense, que botou a Inter de Milão pra voltar de férias. Os europeus estão querendo férias, o Fluminense fez esse favor. E é isso aí, bora que bora. Já deixa aquele like, já segue o perfil, porque aqui nesse canal a gente vai ficar postando coisas direto ao ponto, só corte, só react, sem muita enrolação, sem muito vídeo longo, só informações atualizadas e quentinhas na hora. Segue o perfil, deixa o likezão e bora pra cima. Decepção, não só pela eliminação, mas também pelo desenrolar da partida. Sim, uma decepção porque a vontade de todos era de passar a próxima fase, de passar de turno. Infelizmente não conseguimos, apesar de termos feito tudo para recuperar da desvantagem inicial, porque no segundo tempo acho que jogamos melhor. No segundo tempo penso que, dado tudo o que tínhamos, fizemos o máximo esforço, né? Infelizmente também fomos um pouco azarados em algumas chances, e a verdade é que nas suas únicas duas chances talvez nos tenham punido. Assumimos essa derrota nas nossas responsabilidades. Agora fomos conscientes do que fizemos, mas desligamos um pouco, e agora vamos nos preparar bem para a próxima temporada. Quão difícil foi esse jogo do ponto de vista climático do terreno de jogo dos adversários? Sim, mas não deve ser uma desculpa, porque também para eles havia o calor, também para eles o campo não estava no seu melhor. Portanto, assumimos as nossas responsabilidades, como disse antes, por essa derrota, e devemos apenas olhar para frente. Nós do nosso lado tentamos fazer o nosso melhor desde o primeiro até o último dia, tentamos deixar em campo tudo que a gente tinha, tudo que levamos. Vamos recomeçar como sempre fizemos e também com a coragem para a próxima temporada. Obrigado, Stefano. Um jogo honestamente azarado, sem um gol sofrido no início, tantas oportunidades. Sim, mas não foi só azar, nós também tivemos nossa parcela de culpa, devemos ter feito muito melhor. Claro, depois de imediatamente ficar em desvantagem, tudo fica mais difícil. Não começamos bem, na partida fomos superiores e determinantes nos duelos. Com 20 e Ney Duelli, fechamos os espaços, eles assumiram a liderança depois. Tivemos checado, tentamos, eles fecharam os espaços, fechou espaço. Na segunda parte havia mais espaços, tivemos algumas oportunidades, mas não marcamos gol. Agora há uma decepção, essa chat é decepção. Que pena, depois do jogo com o River parecia haver uma energia diferente e agora esse resultado. Era só o resultado. Sim, como eu disse, há muita decepção. Tivemos que fazer muito mais, muito melhor, e em vez disso eles mereceram a vitória. Eles são uma boa equipe, mas tivemos que melhorar muito. A novidade de 20 durou uma squadra, però noi dobbiamo muito. O Flamengo que o diga contra simplesmente o Bayern de Munique. 9 minutos de jogo, 2 gols, 2 falhas e 2-0. 9 minutos de jogo contra ninguém, simplesmente o Bayern de Munique. É complicado. Mas a Inter de Milão continua. Vimos o time ser absolutamente atropelado pelo PSG na final da Liga dos Campeões e o verão tem sido difícil recentemente. Pra onde o Inter vai a partir de agora? Porque é assim. Talvez este seja um resultado meio chocante. Vou usar algumas analogias do boxe aqui, porque tanto neste jogo quanto no geral com a Inter de Milão, sabe? Às vezes quando você é o valentão e leva um nocaute e outras pessoas veem você sendo nocauteado, isso muda tudo. Diziam que o Mike Tyson já entrava no ringue com a luta ganha antes mesmo de começar, porque todo mundo já estava intimidado. E então ele sofre uma grande derrota pro Douglas, de repente outros caras começam a fazer fila pra enfrentá-lo. Da forma como a Inter de Milão levou aquele golpe na final da Liga dos Campeões, embora contra um grande time, o PSG, pra mim eles não parecem mais os mesmos. Parece que aquilo tirou um pouco da confiança daquele time e eu me pergunto se eles ainda estão sentindo os efeitos disso. E quando você olha o momento do jogo, nos primeiros 10 minutos daquela partida, dá pra ver que o Fluminense acertou um grande golpe logo de cara ao marcar o gol. E me pareceu que tudo estava um pouco lento por parte da Inter de Milão, especialmente no meio campo. Era quase como se eles estivessem surpresos com a intensidade com que o Fluminense começou o jogo. E eu realmente não sei o que estava acontecendo com o Sommer nessa partida. Houve alguns momentos diferentes, especialmente no gol, obviamente, que abriu o placar, em que ele parecia simplesmente congelado na linha, um pouco hesitante. Ele foi tão bem na Liga dos Campeões que eu fiquei chocado ao ver isso hoje. Então ele não foi bem hoje. Sim, primeiro é preciso dar crédito ao Fluminense, principalmente pela forma como eles começaram o jogo com tanta intensidade e depois conseguiram segurar o resultado até o fim. Mas parece que está faltando alguma coisa nesse time da Inter de Milão, não é? Agora com o novo técnico, o Christian Kivu chegando, e então o Inzaghi sai pra ir pro Al Hilal, que vai enfrentar o Manchester City nas quartas de final do Mundial de Clubes. Isso deveria ser talvez uma chance de acertar o rumo ou se sentir muito melhor agora, entrando na Série A que começa no outono. E eu não acho que eles conseguiram isso neste Mundial de Clubes, se você me perguntar. Quer dar um tom positivo pra isso? Talvez o fato de que eles agora estão voltando pra casa e podem ter um pouco de descanso e realmente ter uma pré-temporada completa. O canal E Daí Postei React vai ficar só fazendo cortes e reacts de coisa que realmente importa, que estejam em alta para manter o espectador
atualizado do que realmente importa, sem muita enrolação. Já segue o perfil aí, deixa aquele likezão pra dar uma força. E é nóis, bora que bora pra cima.